estude tudo, por exemplo, sobre economia. Depois você dominar o seu campo, tente entrar e pegar apoio em campos correlatos. No caso de economia, por exemplo, seria história, para você saber como é que foi o desenvolvimento das nações, o que acontece, qual é o caminho da prosperidade, que países seguir em direção melhor. Da mesma forma, surpreendentemente, biologia evolucionária. Biologia evolucionária, quer dizer, porque a biologia são várias espécies. Quando você examina uma economia de mercado, ela tem vários organismos, de uma banca de jornal, passando por uma padaria, depois vai para uma organização industrial, onde há milhares de pessoas compondo, por exemplo, produção de automóveis, manufaturas, etc. Aí você vai para essa época digital, às vezes 12 jovens numa garagem inventam um negócio extraordinário, como vira mais tarde, por exemplo, uma Google, uma Amazon. Então, são variadas espécies e num ecossistema econômico. E elas vão evoluindo, vão se adaptando, vão tentando justamente evoluir, e também com aquela regra de experimentar, que é a regra da natureza, da evolução. Você experimenta, o que funciona melhor você vai adotando, vai se adaptando e vai se reproduzindo, quer dizer, você vai crescendo, criando filiais, organizando variantes, né, da sua espécie. Então, é muito interessante porque são campos que são correlatos e eu acabei sendo atraído para a economia por esses campos correlatos. Quer dizer, era um campo que eu achava que eu poderia continuar estudando um pouco de história, um pouco de... E mais tarde você vê também sociologia, ciência política, geopolítica, você começa a entrar, mas isso bem mais tarde. No início é uma especialização muito grande, né? A economia se especializou muito, como mais ou menos a medicina. Tem o neurocirurgião, tem o nefrologista, tem o pneumologista, tem economia. Hoje tem economia urbana, economia rural, economia do crescimento, macroeconomia. Tem variedades imensas. E o começo da carreira, normalmente, é como especialização. Você vai se especializando. Eu, por exemplo, me especializei em macroeconomia e economia internacional. Só que depois você começa a ler, vai continuando a ler, vai continuando, e aí você vai formando o todo de novo. E vai formando, lendo campos correlatos dentro da própria economia, né? Você não para nunca. A mensagem que eu deixaria para vocês é o seguinte: na minha época era um livro, hoje são essas formas de comunicação mais dinâmicas. Na minha época era um livro. A ideia, o pensamento de que uma pessoa pode colocar todo o conhecimento que ela adquiriu na vida, um prêmio Nobel, por exemplo, vai lá e com toda a experiência que ele tem, tudo que ele aprendeu na vida, ele vai e transmite aquilo para você por R$40, é o preço de um livro. Isso é um negócio extraordinário, um conhecimento extraordinário, à sua disposição. Então, eu comecei a ler e eu gostava, de um livro de um prêmio Nobel, ele citava dois outros, eu li os dois outros. Aí os dois outros citavam o terceiro, eu li o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai. Eu, às vezes, fazia uma lista de leitura completamente paralela, alternativa até, às vezes, ao que estava sendo dado na aula. Eu até não recomendo isso, não. Eu recomendo todo mundo estudar a aula, seguir o professor. Mas eu era meio alternativo. Eu gostava, às vezes, me interessava numa direção e ia embora lendo, fazia um curso paralelo dirigido pelos prêmios Nobel, que estavam um recomendando o outro e eu ia lendo.